E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está me vendo, tá ok? Espero que você esteja bem, que esteja tudo certinho com a sua família. E vamos lá para mais uma aula de física. Olha, nós paramos na aula 10, então nós vamos trabalhar aula 11, quantidade de calor latente. Essa aula é composta aula 11 e aula 12. Então agora é aula 11, daqui a pouquinho aula 12, tá ok? Bom, vamos falar o que nessa aula? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar um pouquinho dessa parte de transformação, né? Transformação de essa mudança de estado físico que você sabe muito bem como que é, né? Essa parte você trabalhou já com a gente esse ano, já trabalhou com química também, tá? Vamos só lembrar alguns nomezinhos. No caso, sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Mas lembra que a vaporização é dividida em três. A vaporização é dividida em evaporação, que é o processo lento. Ebulição, que é o processo rápido. E a calefação, que é o processo instantâneo. Esses três são tipos de vaporização. Está relacionado com a velocidade, no caso, a evaporação é um processo lento e é só na superfície, a ebulição é um processo rápido, calefação é um processo instantâneo. Nós já trabalhamos isso já antes. Bom, aí nós temos a condensação do gasoso para o líquido, condensação que eu também posso chamar de liquefação. Sami, qual que é a diferença da condensação para liquefação? Lembra que a condensação você tem quando você mexe na temperatura. E a calefação quando você mexe na liquefação, quando você mexe na pressão. Vai anotando na sua apostila, vai anotando aí. Bom, aqui solidificação e o processo direto sublimação. Bom, agora a perguntinha. Toda vez que um corpo recebe calor, ele vai mudar a temperatura? Toda vez que um corpo recebe calor, ele vai mudar a temperatura? Essa é a pergunta. Um corpo recebeu calor, vai mudar a temperatura? Bom, aí você tem que pensar o seguinte. Se você, toda vez que ele recebe calor, ele muda a temperatura. Mas quando o seu professor faz uma pergunta óbvia, a resposta nunca é óbvia, lembra disso. Olha só. Quando você tem, no caso, uma mudança de estado físico, tá? No caso seguinte, aqui você tem uma imagem de um copo com água e gelo. Se você tem água e gelo juntos, então você pode afirmar que isso aqui está a 0 graus Celsius. Os dois coexistem na mesma fase. E se você fornecer calor aqui, o gelo vai derreter, mas enquanto tiver gelo vai continuar a 100 graus Celsius. E aqui você tem um local que tem gás e, no caso, gasoso e líquido junto. No caso, se for água, a 100 graus Celsius. Isso considerando a pressão de 1 atm, tá, pessoal? Curiosidade, a temperatura do gelo em Campo Grande não é 0, é na faixa de 0,4. A temperatura em ebulição em Campo Grande não é 100, é na faixa de 98, por causa da diferença de pressão. A nossa altura é na faixa de 580 metros acima do nível do mar. Tá ok? Então é o seguinte, quando você tem mudança de estado físico, você fornece energia térmica e ele não muda a temperatura. Tanto é que a gente vai ter dois tipos de quantidade de calor. Nós vamos estudar quantidade de calor. Tem um calor que você usa quando muda a temperatura. Quando mexe na temperatura. O outro, quando tem mudança de estado físico.
colocar mudança de fase, tá? Mudança de estado físico. Mudança de fase. Bom, quando você for fornecer calor para um corpo, ele mudar a temperatura, nós vamos ter o famoso calor sensível, que é conhecido como Ki-macete, que nós trabalhamos semana passada, ok? Ki-macete. E quando você vai ter uma mudança de estado físico, a gente vai ter o famoso que mala, que moleza, quem matou Lineu, quero minha Larissa, quero meu Lucas, ao segundo ano, ao segundo ano, ao segundo ano, bom demais, espero que você esteja aí na sua casa, que você tenha escovado o dente, pelo menos, que você tenha colocado numa roupa, né? Porque você está na sua casa que você não vai fazer essas coisas. Tomado banho, passado desodorante, jogado uma aguinha no rosto, né, gente? Bom, o fiote, o negócio é o seguinte. Esse Q a gente chama de quantidade de calor sensível. Por que, Sami? Porque é o seguinte, depende da massa, do calor específico. Esse calor específico também pode chamar de calor específico sensível e da variação de temperatura. Quando você tem mudança de fase, a gente vai usar o Kimala, também é chamado de quantidade de calor latente. Tá? A quantidade de calor latente você usa quando tem mudança de estado físico. Por que é chamado calor latente? Quantidade de calor, massa vezes L. Esse L é chamado calor específico latente ou calor latente. Isso aqui está relacionado quanto de energia que você tem que fornecer por uma certa massa para mudar de fase. Por exemplo, ó, a unidade do calor específico, no sistema internacional é joules por quilograma, grau Celsius. Agora, usual para usar caloria, grama, grau Celsius. O calor latente, no sistema internacional, a unidade dele é joules por quilograma. No usual, calorias por grama. Se você vai pela unidade, você consegue chegar na definição, ó. A energia, aqui, calor sensível. Qual a definição de calor sensível? Energia que eu devo fornecer a uma certa massa para mudar a temperatura. Energia que eu tenho que fornecer a uma certa massa para mudar a temperatura. Mudou a temperatura, que macete. E o calor latente? A energia que eu tenho que fornecer para uma certa massa mudar de estado físico. A energia que eu tenho que fornecer a uma certa massa para mudar de estado físico, conhecido como Kimala. Então, ó, toda vez que um corpo recebe calor, muda a temperatura? Não. Ele pode mudar a temperatura ou mudar o estado físico. Beleza? Bom, continuando aqui, ó. Aqui vou fazer uma curva de aquecimento. Tem na sua apostila uma coisa parecida, mas eu vou fazer uma coisa aqui. Vou colocar aqui temperatura, tá? Vamos construir junto. Porque na sua apostila tem, mas você não fez, né? Você tá vendo. Então você aprende fazendo. Bom, aqui é a temperatura. Aqui eu posso colocar em relação a calor. Posso colocar tempo, se for o tempo de aquecimento, ok? À medida que você está fornecendo calor, ele pode acontecer duas coisas. Ou vai mudar a temperatura, ou vai mudar o estado físico. O que acaba acontecendo que a gente vai construir agora é o diagrama de aquecimento. Diagrama do aquecimento. Vamos por o seguinte, olha só. À medida que você fornece energia térmica para um corpo, vamos falar que vai acontecer isso aqui, ó. Ele muda a temperatura. Só que depois, em certo momento, ele não muda a temperatura. Isso aqui é uma substância pura, substância simples, tá ok? Depois, em certo tempo, ele volta a aumentar a temperatura. Mais um pouquinho. Depois,
ele não muda mais a temperatura. Depois ele volta a mudar a temperatura. O que acontece? À medida que você está fornecendo energia térmica aí, muda a temperatura, mas existe alguns locais que não estão mudando a temperatura. Esse local e esse. A gente vai falar que está tendo uma mudança de estado físico. Então, analisando aqui, nós vamos ter aqui algumas divisões. Posso afirmar para você, que aqui a substância está no estado sólido. Por que, professor? Porque está tendo duas mudanças de estado físico. Então, do sólido vai para o líquido, do líquido vai para o gasoso. Bom, e aqui? Aqui a substância está na mudança de fase. Ou seja, está sólida. Vou colocar aqui. Sólido mais líquido. E essa parte do sólido para o líquido recebe o nome. É a fusão. Aí aqui vai ser líquido mais gasoso. Aqui a substância está nas duas fases ao mesmo tempo. Ela pode estar líquida ou pode estar gasosa. E essa mudança de fase é a vaporização. Só que como está bem definidinho, eu posso colocar a ebulição. Porque ebulição é quando tem a temperatura bem definida. Colocando aqui mais algumas coisinhas. Aqui vai ter uma temperatura, como aqui é a fusão, temperatura de fusão. Vou colocar T não, vou colocar θ, representando temperatura. E aqui ebulição, temperatura de ebulição. Então, quando você fornece energia térmica para um corpo, pode ter mudança de temperatura ou mudança de estado físico. Cuidado com isso, hein? Bom, se perguntarem aqui, Sami, aqui a gente vai usar calor sensível ou calor latente? Resposta. Mudou a temperatura? Calor sensível. Aqui vai ser aqui macete. Aqui, mudou a temperatura? Não. Calor latente. Que mala. Sami, mudou a temperatura? Beleza, que macete. Ah, mudou o estado físico? Sim, que mala. Que moleza. Mudou a temperatura? Beleza. Que macete. A única coisa que é igual em todos aí é a massa, tá? Agora, o calor específico da substância no estado sólido vai ser um. O calor latente de fusão vai ser outro. O calor sensível no estado líquido vai ser diferente desse, que vai ser diferente daquele. O calor latente de ebulição é diferente do de fusão. Então, depende do exercício, depende da substância. Bom, curiosidade, o da água é o único que a gente mais vai ter que dar importância, né? Água aparece bastante em vestibular e você tem que saber o da água. Bom, no caso, quando você pensa em água, essa temperatura aqui, temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Quando você pensa em água com a pressão de 1 atm, ou seja, situação normal, o nível do mar. Bom, e quando você pensa na água, o calor específico do gelo é 0,5 caloria grama grau Celsius. Colocar na unidade usual. Na fase líquida, água no estado líquido, 1 caloria grama grau Celsius. É engraçado quando a gente fala gelo, gelo é água, né? Mas o exercício fala assim, gelo. Quando fala água no exercício, é água no estado líquido, ok? E do vapor, gente, 0,48. Boa parte dos exercícios aproxima 0,48 para meio, tá? Agora, ó, o calor latente de fusão. Você tem que fornecer na fusão 80 calorias para cada grama para mudar de estado físico. E no calor latente de vaporização é muito mais energia.
coisa de 6,25 vezes mais, ou seja, 540 calorias por grama. Você tem que fornecer muito mais energia aqui para ter a vaporização do que para você ter a fusão, hein? Bom, e como ficaria um exercício com tudo isso? Olha só que legal. Deixa eu apagar aqui. Tem que tirar o zoom também, né, professor? Vou tirar o zoom aqui rapidão. Deixa eu apagando. Apagando aqui. Pronto. Aí. Aqui, olha só que legal exercício. Determine a quantidade de calor que devemos fornecer a 100 gramas de gelo inicialmente a menos 10 graus Celsius para transformar em vapor a 120. Olha só, é gelo. O que ele forneceu até aqui, ó? Dados. Massa do gelo, ou seja, massa da água, 100 gramas. A temperatura inicial é menos 10. E eu quero que isso se transforme em vapor a temperatura de 120 graus Celsius. Não falou nada, então você vai considerar a pressão como sendo uma atmosfera, sistema internacional. E agora? Agora, se você for uma pessoa organizada, você vai conseguir fazer bonitinho. Porque é o seguinte, água, quando você aquece de menos 10 para 120, acontece o seguinte, ó. De menos 10, ela vai chegar a 0 graus Celsius. Por quê? Em 0 graus Celsius vai ter uma transição, uma mudança de estado físico. Depois que tem a mudança de estado físico, de 0, ela vai até 100 graus Celsius. Depois que chegou a 100 graus Celsius, vai ter uma outra mudança de estado físico. E depois que mudou o estado físico, ó, de 100 graus Celsius, aí sim vai chegar a 120 graus Celsius. Bom, aqui a substância está no estado sólido, no caso o gelo. Aqui está na fase líquida. Aqui está no estado de gasoso, vapor. E essa mudança aqui de sólido, colocar gelo, sólido, perdão. Sólido para o líquido é a fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Eu posso aqui também colocar a ebulição, porque a temperatura é fixada. Então, se você quer saber a energia total, vamos lá. Qual vai ser o calor total aqui? Aí tem que olhar o seguinte, poxa, aqui está tendo mudança de temperatura. Se muda a temperatura, que macete ou que mala? Poxa, mudou a temperatura, que macete. Mudou de estado físico, que mala. Mudou a temperatura, macete. Mudando de fase, que mala. Mudou a temperatura, macete. Só que, ó, cuidado. Aqui é na fase sólida, aqui é a fusão, aqui é a vaporização, aqui na fase líquida, aqui na fase gasosa. Agora vamos substituir o que a gente tem. Qual vai ser o calor total? Calor total. Massa da água, tá aqui, ó, 100 gramas. Calor específico na fase sólida, tá aqui, ó, 0,5. A variação de temperatura aqui, ó, de menos 10 para 0, 10. Massa, tá aqui, ó, 100 gramas. Calor latente, tá aqui, ó, 80. Massa, 100. Agora tá na fase líquida, calor específico, tá aqui, ó, 1. Qual vai ser a variação de temperatura? De 0 para 100, 100. Mais massa, 100 gramas. Agora é vaporização, ó, calor latente de vaporização, 540. Massa, continua sendo 100. Vapor, calor específico, 0,48. E a mudança de temperatura de 100 até 120? 20.
Difícil? Eu não considero difícil. Legal? Também não considero legal. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas se você faz passo por passo de forma organizada, é tranquilo, tá ok? Bom, agora é só fazer continha aqui. Calor total. Bom, aqui vai dar 5 vezes 100, 500. Isso. Aqui vai dar 8.000. Aqui vai dar 10.000. Aqui vai dar 54.000. 100 vezes 0,48, 480. 480 vezes 20, aí travei. 480 vezes 20. Professor, hein? Só colocar um zero a mais aqui. 100 vezes 0,48, 480. 100 vezes 0,48, 48, poxa. 48 vezes 20, coloca um zero aqui. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8 mais 1, 9. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Precisou de bastante energia, só que olha só onde precisa de mais energia. Na ebulição, para fazer essa vaporização. Agora vamos somar tudinho aí. Calor total. Você que é viciado em calculadora já está fazendo com a sua calculadora aí, né? Velho, eu tô com preguiça de fazer, mas vamos lá. Se fosse na sala de aula, eu ia falar assim, faz aí. Faz aí. Que bom. Aí você vai mostrar o vício pro seu pai, do professor, né, ok? Vamos lá. Aí você vai lá, pega a calculadora. 500 mais 8.000 mais 10.000 mais 54.000 mais 960. Vai dar um total de 73. Ixi, que número grande. 460 caloria. Beleza? Agora, vamos fazer uma questão da apostila de vocês? Vou apertar a pausa aqui e a gente já volta. Aí você vai lá na página 269, questãozinha número 1, tá ok? Página 269, questão número 1. Vou dar um aumento aqui. Aqui. Vamos ler. Há algum tempo, deixa eu ver se eu consigo colocar outro número aqui, vai dar 115. Isso, acho que agora tá melhor. Diminuiu o zoom. Sami. Zoom. Não dá. Deixa eu ver se colocar. Não, tá bom. Erro de gravação. Bom, há algum tempo houve acidente com meteorito na Rússia e na Argentina, mas felizmente os danos foram os menores possíveis, pois em geral os meteoritos sofrem atrito com o ar e se incineram, desintegrando-se antes de tocar o solo. Suponha que o meteorito dê 20 kg. Então, beleza, essa aqui é a massa. Vou colocar aqui massa. 20 kg. Formado basicamente por gelo. Entra na atmosfera, sofre atrito com o ar e é vaporizado completamente antes de tocar no solo. Considere que o calor latente de fusão e da vaporização são iguais a calor latente de fusão 300 kJ para cada quilograma. O calor latente de vaporização 2.200 kJ por quilograma. Sam, você não falou que era outros valores? Sim, mas é um outro meteorito e é outra unidade, tá ok? E que o calor específico do gelo vale 0,5. Esse aqui ele vai te dar mais para nada, a gente não vai usar esse calor específico aqui, ó, de 0,5. Vamos ver se a gente vai usar ou não. Calor específico do gelo. E o da água líquida vale 1. Da água líquida você já sabe, então nem vou colocar.
Admita que uma caloria, isso que é importante, uma caloria igual a 4,2 joules. Suponho que o bloco estava a temperatura de menos 10. Opa, então já sei que a temperatura inicial é menos 10. E ao entrar na atmosfera, calcule a quantidade de calor e energia pelo atrito em joules para. Letra A. Aumentar a temperatura do bloco de gelo de menos 10 a 0. Essa letra A é tranquila. Eu quero que a temperatura saia de menos 10 graus Celsius para 0. Vai ter uma mudança de temperatura. Você vai ter mudança de temperatura, vai ser que macete ou que mala? Mudou a temperatura? Que macete, calor sensível. Gostosinho, hein, essa questão. Olha. Então, qual é a massa? A massa do gelo, 20 kg. Vamos fazer com unidade? Olha lá, 20 kg. Qual o calor específico? Calor específico do gelo, 0,5. Só que ele falou o seguinte, que uma caloria igual a 4,2 joules. Sam, eu quero deixar em caloria. Tudo bem, vamos deixar lá. Então, 0,5. Olha a unidade. Caloria, grama, grau Celsius. A variação de temperatura de menos 10 para 0, 10 graus Celsius. Vamos tesourar as unidades aí, que você consegue simplificar muita coisinha. Ó. Grau Celsius com grau Celsius vai embora. Grama com grama vai embora. A sua resposta vai ficar em quilocaloria. Então, essa quantidade de calor vai cá. 20 vezes meio, 10. 10 vezes 10, 100 quilocaloria. Beleza? Letra A, tranquilo. E sabe qual a grande vantagem de você dar aula aqui online? É que eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Pronto. Não copiei. Aí você pode pegar, dar um pausa no vídeo e voltar. Bom, letra B. Essa é muito bom. Bom, letra B. Olha só. Transformar o gelo que estava a temperatura de 0 em água líquida a 20. Ó, o gelo, tava gelo e depois vai para líquido. Então é o seguinte, ó. Está a 0 graus Celsius, vai sofrer a fusão. Depois que sofre a fusão, de 0 graus Celsius, ele vai até 20 graus Celsius. Então, qual vai ser o calor total aqui, ó? Calor total. Fusão. Que macete ou que mala? Que mala. Mudou a temperatura? Que macete. Agora é só substituir. Qual vai ser o calor total? Eu vou fazer questão de resolver junto com a unidade, ó, mostrando a unidade para vocês. A massa do gelo tá ali, 20 kg. Então, 20 kg. Qual o calor latente do gelo? Perdão, calor latente de fusão. 300 kJ por quilograma. Então, 300 kJ por quilograma. Massa, 20 kg. Calor específico. Agora, já é gelo ou é água? Pô, de 0 a 20 já não está mais no estado sólido, está no estado líquido. Só que eu não vou colocar o valor de 1, porque está caloria. Em vez de colocar uma caloria, eu vou colocar 4,2 joules. Por quê? Porque aqui está em joules, ó. Então, o calor específico não vou colocar 1, vou colocar 4,2, troquei o 1 por joules, aí continua, grama, grau Celsius, a unidade que estava lá embaixo. E a variação de temperatura, de 0 para 20, 20 graus Celsius. Ok, então, vamos fazer a simplificação aí. Quilograma com quilograma vai embora, grama com grama vai embora, grau Celsius com grau Celsius vai embora. Aqui ficou o que de unidade? Quilojoule. Aqui ficou o que de unidade? Quilojoule. Então a sua resposta vai estar em quilojoule. Substituindo. Quantidade de calor total.
20 vezes 300, 6.000 kJ, mais 20 vezes 4,2. Estou com preguiça de fazer. Vou olhar aqui. 1.680 kJ. Isso mesmo, 4 vezes. É isso mesmo. Aí vai somar esses dois aí. Você vai dar 7.680 kJ. Beleza? Meus queridos, tarefinha dessa aula. Tarefinha dessa aula tá aqui. Aqui. Ó, tarefa para vocês. Ó, que legal. Tarefa mínima, apenas tarefa mínima. Tá ok? Aula 11, apenas essa tarefa. Professor, vou olhar a tarefa? Lógico que eu vou olhar, vai estar no plural. Mas aqui é para você fazer onde? No plural, vai preencher lá, meus queridos. Bom, um forte abraço, até a próxima encontro. Tchau, tchau.